eu vou te mostrar na prática como entrar na área de programação. A área de programação é muito extensa, você tem ali milhares de linguagens, você tem uma série de coisas para estudar e muitas vezes nós acabamos nos perdendo na quantidade de informações que as pessoas entregam na internet. Estuda front-end, estuda back-end, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E a pessoa que não tem conhecimento fica completamente perdida. Desenvolvi um mapa exato do que você precisa fazer para trabalhar na mesma stack que eu. Por exemplo, existem várias áreas que você vai entender dentro desse mapa que eu vou te mostrar. Chega aí. Legal, abri aqui o MindMaster. Essa é uma ferramenta muito bacana. Vou compartilhar depois com vocês esse link na descrição aqui do vídeo. E olha que legal isso aqui, né? Eu vou te contar o que nunca te contaram. Vou te mostrar exatamente tudo o que tem dentro da área de programação e o que você realmente precisa estudar para entrar na área de programação. A primeira coisa que você deve se perguntar é se a programação é realmente para você. Será que você gosta mesmo de programar? Você está indo na onda de alguém? Será que você vai se dedicar realmente a isso? Porque eu quero me tornar um programador. Por causa do dinheiro, por causa da qualidade de vida, estabilidade. Às vezes você está insatisfeito com a tua profissão atual. Cara, se os motivos foram esses, maravilha. Realmente o programador ele faz dinheiro, ele faz bastante dinheiro, qualidade de vida é extraordinária, você trabalha em casa, você vai ter aí estabilidade, dificilmente o programador é demitido e se for ainda realoca assim muito rápido, tem muitas vagas. Você gosta de trabalhar na frente do PC, do computador, você gosta de sentar ali no computador, grande parte do nosso dia a gente fica na frente do computador, muitas vezes tentando resolver problemas. Então você precisa se perguntar, pô, será que eu gosto de sentar na frente do computador, ter uma rotina ali mais quieta, necessito de concentração? Você gosta de desafios diários, né? Algo que te motiva? Grande parte também das soluções que nós vamos dar dentro das empresas é para resolver problemas. Por exemplo, tá com um problema porque o cara não está conseguindo realizar um cadastro. Então você vai ter que investigar, entender qual que é o problema e resolver esse problema. Você nunca vai fazer a mesma coisa, tem desafios diários dentro da área de programação, né? Você nunca está mexendo com as mesmas tecnologias também. Às vezes é a mesma linguagem, só que muda o framework, de empresa para empresa muda muita coisa. Então você precisa gostar de desafios e é importantíssimo que você também goste de aprender. Por mais que você esteja, eu já estou há 14 anos nessa área, eu vivo aprendendo coisas novas, porque a programação evolui a cada dia, existem novas linguagens, frameworks novos, novas versões, o próprio Java em si, ele lança versões todo ano, então você precisa se atualizar, né? Não é uma coisa que, pô, Carlos, eu vou ter que ficar o tempo inteiro estudando no Alura ou na Udemy, não é isso. Você, às vezes, por exemplo, vai trocar de emprego, vai entrar numa empresa que tem uma coisa que você não entende, por exemplo, tem o Apache Camel, foi a última coisa que eu entrei ali que eu não sabia em uma das empresas que eu trabalho, e eu tive que aprender, entender como funciona o Apache Camel, então eu assisti alguns vídeos e tudo mais, estudei um pouquinho, criei alguns exemplos, e bacana, aprendi ali, foi super tranquilo. Então você precisa gostar de aprender. Programação é um aprendizado contínuo. E o que faz um programador, né? O que um programador faz? Desenvolve software para melhorar a qualidade de vida dos seres humanos. Também resolvemos problemas em relação a processos manuais. Vou te dar um exemplo. Há muito tempo atrás, as pessoas tinham que ir no banco realizar uma transferência. Há pouco tempo atrás, você tinha que pagar para realizar uma transferência. Hoje, você tem o Pix. O Pix foi desenvolvido por desenvolvedores, né? Alguém planejou, o Banco Central provavelmente planejou o Pix e todas as instituições financeiras teve que se adaptar a essa nova realidade. Isso facilitou a sua vida. Está te custando menos, você não precisa mais ir no banco. Hoje você consegue abrir uma conta direto no app do seu celular. Antigamente você tinha que ir no banco. Então o desenvolvedor ele resolve problemas e melhora também a qualidade de vida do ser humano. Como programador, ganha dinheiro, faz dinheiro, né? Como que, cara, é uma profissão normal, igual a de todo mundo? Talvez você nunca ouviu falar de programação. É uma profissão normal, igual a todas as outras. Você pode trabalhar por empresa, via CLT, você pode trabalhar como freelancer. O diferencial é que nós temos aqui várias opções para você fazer dinheiro, porque não tem programador no mercado. Então, existem sites específicos para freelancer, você pode desenvolver um projeto que gera renda. Vou te dar um exemplo. Nós aqui no Meva Developers, nós estamos desenvolvendo um app sobre vida financeira e vamos faturar com anúncios dentro desse app. Esse app vai ser gratuito para as pessoas, só que os anúncios que vão veicular nesse app vai ser pago. Então, é uma forma também de você rentabilizar. Você pode construir o seu próprio aplicativo ou o seu próprio site. Você pode vender código, por exemplo. Você já viu aqueles templates, que são sites que já vêm prontos? Tem também programadores que vendem código para outras pessoas. E quais são as áreas de programação? Eu citei 3 aqui e eu vou focar mais na parte web, que é onde eu trabalho, na parte de back-end e full stack. Hoje, existe um mercado gigante também para mobile e games, para desenvolver aplicativos. A televisão hoje, a televisão smart, ela é programada. A área de front-end, você tem aqui algumas áreas, CSS, HTML, JavaScript, você tem os frameworks também, que é React, Vue, Angular. Dentro de back-end, você tem diversas linguagens, e eu quero focar em uma aqui com você, que é a minha preferida. Hoje eu programo em Java, em Node e em Python, mas a minha preferida é Java, foi a linguagem que eu iniciei, e eu vejo que a linguagem tem muitas oportunidades no mercado. Então você tem diversas linguagens, você tem que focar em uma linguagem. Não adianta você querer aprender 3 coisas ao mesmo tempo. É a mesma coisa de você focar e falar, pô, eu quero ser engenheiro, mas eu vou estudar engenharia civil, vou estudar engenharia mecânica e sei lá, alguma outra. Cara, é loucura, é muita coisa para uma pessoa só, você precisa focar em uma coisa só.
e levar isso até o final, até você conseguir entrar na área. Depois você vai criando novas ramificações. Então, dentro de Java, ainda assim você tem frameworks. Nas outras linguagens você também tem frameworks. Estou dando exemplo aqui, você tem o Spring, você tem o Apache, você tem o Apache Camel, tem o Apache Kafka, tem framework de JUnit. São coisas que você tem que aprender além da linguagem de programação. A linguagem de programação, por si só, não constrói sistemas complexos, né? Você precisa utilizar frameworks. Então você precisa estudar também frameworks. E as faculdades não ensinam isso. Você só aprende conceitos básicos da linguagem em si, né? A grande maioria das faculdades. Você precisa também aprender um pouquinho sobre banco de dados, porque toda aplicação utiliza uma infraestrutura de dados. Se você não souber absolutamente nada sobre banco de dados, isso se torna mais complexo de você conseguir um emprego. Porque pensa o seguinte, você vai trabalhar na Amazon da vida. Eles têm lá uma série de tecnologias e uma stack já. Uma stack é as tecnologias que eles utilizam lá dentro do ambiente tecnológico deles. Eles precisam de alguém que esteja o mais próximo da stack deles possível. Agora, se você não preenche, no mínimo, pelo menos 50%, 70% dos requisitos, se torna quase que inviável você participar de um processo seletivo. Por isso que é tão difícil hoje as pessoas saírem da faculdade e conseguir emprego, né? Elas precisam conseguir entrar em algum lugar que esteja disposto a dar oportunidade. Aqui na parte de full stack, é a galera que entende de front-end de algum framework, né, ou que manja ali de HTML, CSS. Isso depende muito da empresa. Tem empresa que trabalha com Angular, tem empresa que trabalha com React. E quando a pessoa quer contratar um full stack, ele quer alguém que possa dar suporte ou desenvolver coisas, tanto na parte de front-end quanto na parte de back-end. Se você se especializar em back-end, você vai conseguir emprego. Se você se especializar só em front-end, você também vai conseguir emprego. Você não precisa ser um full stack. Você pode se tornar um full stack ao longo do processo de crescimento da sua carreira, entendeu? Tem também a parte de DevOps, que é a parte da entrega da sua solução em um ambiente em nuvem, em um ambiente on-premise, né, que é os servidores, é colocar essa aplicação para rodar para o cliente final, ou cliente de homologação. A parte de DevOps engloba ali CI e o CD, que a galera fala muito no mercado. Você vai ver muitas vagas falando de CI e CD. Eu faço uma entrega contínua, né? Eu consigo desenvolver, e da máquina do desenvolvedor ele já passa por um pipeline, e isso é testado, ele aplica ali várias coisas para validar o seu código, e o seu código fica disponível ali em um ambiente, seja ele de teste ou de produção. Ferramentas importantes. O que eu preciso saber para programar, né, Carlos? Quais são as ferramentas ali? O que eu tenho que instalar no meu computador e tudo mais? Você precisa conhecer, no mínimo, um sistema operacional, saber manusear, não precisa ser especialista. Você precisa saber manusear. Usar o Windows, ou usar um Linux, ou usar um Mac. Dá para aprender, Carlos? Eu posso aprender isso no meio do processo? Claro, você consegue aprender. Tem um monte de cursinho no próprio YouTube que te ensina ali a usar o computador, né? Nós usamos também versionamento de códigos. Ou seja, pensa no seguinte, um projeto é constituído de códigos. A gente vai construir vários códigos em classes, em packages, e muitas das vezes eu e diversos outros programadores estão usando o mesmo código. Então o código não pode ficar só na minha máquina. A gente precisa ter um versionador. Os versionadores, as grandes empresas usam Gitbucket, GitHub, tem o GitLab também. Isso faz com que o nosso código fique em uma central, vamos dizer. Ele fica num servidor e a gente vai versionando ele. Ou seja, eu vou criando ramificações, eu vou criando clones desse código de modo que eu e outras pessoas possam utilizar o mesmo código. Depois a gente une esses códigos. Então é importante que você tenha também conhecimento sobre o Git, né? Isso aqui é de extrema importância para você estar em vantagem em relação a outros candidatos. Carlos, em qual ordem aprender a programação? A primeira coisa que você precisa fazer, não importa em qual linguagem você vai trabalhar, você precisa exercitar sua lógica de programação. O que nós usamos no nosso dia a dia são conceitos lógicos. Imagina, para fazer um bolo, você segue um passo a passo, você segue uma lógica. Aqui não é diferente. Para desenvolver, você precisa ter lógica, né? Você precisa exercitar raciocínio lógico. Então você vai começar por lógica. Depois você vai escolher uma linguagem e você se identifique, uma linguagem que você queira. E é importante você escolher uma linguagem que tenha muitas vagas no mercado. Eu usei aqui o Java como exemplo. Então dentro de Java, você vai estudar orientação a objetos, você vai estudar Lambda. Depois você vai partir ali para a parte do gerenciador de dependências. Por exemplo, eu vou estudar hoje os mais conhecidos, são Maven, Grail. Tem os versionadores também, a gente já falou, né? Os versionadores de código, que é o GitHub. Você precisa entender sobre IDE, ou seja, se você vai trabalhar editando fotos, você não tem que ter conhecimento do Adobe, você precisa conhecer a ferramenta. Então aqui também, você precisa escolher uma IDE que seja uma IDE muito utilizada no mercado, para você ter aptidão ali para manusear essa IDE. Então é importante estudar sobre IntelliJ, Visual Code, Spring Tool Suite. Eu particularmente uso essas três. Existem outras, mas essas aqui são as mais utilizadas hoje no mercado. Você vai precisar também conhecer pelo menos uma base de dados. Eu citei aqui uma, o Postgre como exemplo. É uma base relacional. É bacana e vai te dar uma vantagem muito boa se você também estudar sobre uma base não relacional. Por exemplo, o Mongo. Você vai ter que aprender também alguns frameworks para você conseguir ter uma stack que se encaixe com a stack das empresas. Você está entendendo aqui o poder
das escolhas que você faz na hora que você começa a estudar, a Amazon tem uma stack. Se você quer ser funcionário da Amazon, não adianta você estudar coisas que realmente estão muito longe do que a Amazon espera. Então é mais fácil você estudar uma stack que hoje seja muito requerida no mercado. Então você vai estudar alguns frameworks. Bacana, cara, eu já entendi o caminho ali do que eu preciso estudar, ficou claro. Como que eu consigo o primeiro emprego? Qual que é a forma mais fácil, né? Como eu consigo entrar numa vaga? Por que a galera da faculdade não consegue arrumar emprego? Porque a faculdade não vai te entregar um conhecimento como esse. Por exemplo, hoje não tem profissionais no mercado, mas as empresas estão atoladas, a grande maioria não consegue dar oportunidade para quem quer aprender, porque ela já tem um monte de problema para resolver, não dá para onerar a equipe que está lá ensinando outras pessoas e ao mesmo tempo resolver os problemas atuais. Isso é muito difícil, precisa ser muito grande para fazer isso. A forma mais fácil de você entrar hoje no mercado de TI é se aproximando de pessoas que estão no lugar onde você gostaria de estar. Ou seja, se você tem contato com o desenvolvedor, se você acompanha aqui os nossos conteúdos, você vai ter um caminho claro. Cara, o que eu preciso fazer para eu começar a me tornar atraente para essas empresas? Você vai andar com quem já faz o que você faz. E onde estão os desenvolvedores? Os desenvolvedores, eles postam código no GitHub, eles têm perfil criado no LinkedIn. Então a primeira coisa que você vai fazer saindo daqui, cara, cria uma conta no GitHub. Se você ainda não tem um perfil no LinkedIn, cria um perfil no LinkedIn, comece a se conectar com recruiters, comece a se conectar com outros desenvolvedores. Como que é o perfil, né? Como que está disposto o perfil desses desenvolvedores? Comece a estudar essa galera. Você precisa entender o que eles fazem para você começar a fazer também. E isso vai te colocar no mercado mais rápido. Outras formas de entrar no mercado, criando um portfólio. Você pode criar projetos. Eu sugeri para você a gente criar o nosso primeiro projeto junto, está aqui dentro dessa série. Você pode criar o seu primeiro projeto, criar sua conta no GitHub, começar a colaborar com a comunidade. Você vai deixar o seu projeto ali como público e qualquer pessoa vai poder acessar o seu projeto lá no GitHub. Você pode criar um sisteminha de cadastro, lista de tarefas, serviço de controle financeiro. São coisas que os recrutadores também olham. Falam uma forma de você mostrar que você conhece sobre aquilo que você gostaria de estar exercendo. Você precisa também se candidatar. Existem vários sites hoje de empregos, então você precisa ali se candidatar, você precisa se aplicar nesse mercado, você precisa se colocar nesse mercado. Então eu coloquei alguns exemplos aqui de sites de empregos. Tem mais um aqui que é um de freelancer, que eu acabei não colocando, mas é o freelancer.com. Você tem o programador Tor, tramps.com.co, na verdade. Você tem o API Info, os meus favoritos. E eu sempre me realoco, né? Sempre que eu quero entrar numa nova oportunidade, eu uso o Geek Hunter e o LinkedIn, são os meus favoritos. Uma outra forma, e acredito que seja a melhor forma de você entrar na área de desenvolvimento hoje, é você começar a andar com quem já está no lugar que você gostaria de estar. E como que você faz isso? Entrando em comunidades. Você pode participar de comunidades, existem várias aí no universo de desenvolvimento, a maior das comunidades é o Stack Overflow, mas você tem a comunidade do próprio Alura, você tem as comunidades que são fechadas, por exemplo, nós temos uma comunidade que é a Meva Developer, às vezes um pouco que você sabe vai servir para quem está começando hoje, se conecta com as pessoas, ajuda também, tira dúvidas, mostra os seus projetos, você tem que participar de treinamentos, vamos supor, vai ter um treinamento, meetup, tem diversas oportunidades aí dentro das próprias empresas. Então é uma forma também de você estar próximo dos desenvolvedores, pode participar de eventos. Facebook tem várias empresas de TI que eles postam quando vai ter um evento aberto, você pode ir lá se candidatar e participar. E onde aprender a programação. Isso aqui é um ponto essencial, porque hoje tem muitos programadores vendendo treinamento na internet. O que eles fazem? Eles gravam aula e vendem para você de uma forma atrativa e barata. Você fala, pô, vou ter acesso para sempre e tudo mais. É ruim? Não é ruim, não estou aqui para criticar ninguém, é muito bom, você vai adquirir conhecimento. Só que entenda o seguinte, o que vai te colocar no mercado? Experiência, vida real ou estudar numa plataforma onde você vai ficar só assistindo vídeo? O que eu sugiro para vocês é que vocês estejam num ambiente onde as pessoas possam te ajudar, onde tenham realmente desenvolvedores, onde as pessoas trabalhem de verdade e elas possam incluir vocês dentro de uma cultura de TI, dentro de um time, para que você adquira também experiência. Aqui dentro do Meva Developers, eu vou falar um pouquinho do que nós temos. Então, eu tenho hoje uma trilha gratuita. Se você acessar aqui, você consegue ter uma minha stack. Se você quer aprender, cara, eu gosto de Java, eu quero conhecer, eu quero começar pelo Java. Eu compartilhei a minha stack aqui de forma gratuita. Você vai poder entrar lá, acessar, estudar, tem todo o conteúdo. Eu fiz uma seleção de conteúdo, não são aulas que eu gravei, eu não gravo curso e eu não vendo curso. São aulas que eu fiz uma seleção no YouTube e separei um conteúdo exclusivo para você estudar de forma com que você consiga ter resultado. Nós temos também a comunidade do Meva Developers. E por que do Meva Developers? Hoje nós somos uma startup. Eu atendo empresas, eu tenho uma empresa e atendo várias empresas. Nós trabalhamos em projetos reais. Além de ajudar as pessoas a entrar nessa área, eu também preciso formar novas pessoas, porque
é do meu interesse ter desenvolvedores ao meu lado, porque eu sou uma empresa hoje, eu sou uma consultoria, né? Eu presto serviço para outras empresas. Aqui você vai trabalhar em projeto real, você vai estudar, obviamente, só que você vai estudar numa plataforma de quem já faz isso. Por exemplo, a gente indica estudar no Alura. A gente tem uma trilha lá no Alura, você vai receber o seu login e você vai estudar lá dentro do Alura. O que eu vou fazer com a galera que entra aqui na comunidade do Meva Developers é entregar para eles uma experiência real. A pessoa tem que participar todo dia, tem reuniões, a gente faz encontros, refinamentos, planning. É uma coisa real, porque eu sou uma empresa real, eu preciso te entregar algo real. A gente faz entrevista na prática com os desenvolvedores, então eu estou constantemente fazendo entrevistas e eu posto essas entrevistas para os meus alunos ver. Além disso, eu pego essa galera e agendo entrevista com eles. Existe uma parte aqui do treinamento, por exemplo, quando você alcança ali o módulo de Spring Boot, né, passou por todo um caminho, eu entendo que você já está preparado para começar a fazer entrevista no mercado. Então eu começo a te treinar, eu faço entrevista com você todas as semanas, ou alguém da minha equipe. E a gente começa ali a te preparar com um script bonitinho de entrevista, a gente te dá toda uma stack bacana, você já vai ter experiência, você vai conseguir utilizar o nome da nossa empresa lá no LinkedIn, ou seja, você já vai ter experiência, você já vai ter um diferencial, e a gente começa a te colocar aqui em todos os ritos, né? Nas nossas dailies, refinamentos, nas plannings. Você já vai receber uma tarefa como desenvolvedor, então a gente tem ali o Trello com todas as atividades que você precisa fazer. Quando você faz uma entrevista, eu te dou um feedback. Então eu entendo ali, cara, como que foi a entrevista, o que você sentiu. Se você conseguir gravar, eu vou analisar a sua entrevista, eu vou te falar, ó, faltou isso, isso e isso, nessa parte aqui você precisa estudar de tal forma. Eu ensino as pessoas, os desenvolvedores da comunidade, a como treinar para a entrevista. Então eu gravo vídeos explicando como que eu me preparo para a entrevista, para que eles saibam como se preparar para as entrevistas deles. A gente dá uma consultoria personalizada também para o seu LinkedIn, ou seja, você vai ter o seu LinkedIn completamente alinhado com um perfil profissional, um perfil campeão, né, dentro do LinkedIn. Isso é um grande diferencial, os recrutadores vão começar a te chamar, além de ser o seu primeiro emprego como dev. Pensa no seguinte, se eu sou uma empresa real, eu estou te colocando dentro de um projeto real, um projeto do app que a gente está desenvolvendo, você está ganhando aqui a sua primeira experiência. E o tempo de experiência não está vinculado ao tempo. A curva de aprendizado é completamente diferente de quem, por exemplo, está 2 anos lá na faculdade. Quem está 2 anos na faculdade não tem 2 anos de experiência. Os alunos que entram aqui, a galera que está comigo, em 5 meses conseguem arrumar emprego como pleno no mercado. Já teve aluno que entrou como pleno, cara, salário de 7 mil. É coisa surreal. Mas isso, obviamente, isso depende de cada um. É garantia de emprego? É garantia de emprego. Se você não desistir, você vai arrumar emprego. Não tem como não arrumar emprego. Depende mais de você do que da gente. Faz as plataformas de treinamento que a gente recomenda. O Alura, porque, cara, esses caras são muito bons. Já tem uma série de coisas, eles são super profissionais. Então, para mim, hoje não faz sentido gravar conteúdo ensinando a como programar. Você já tem alguém especialista, já tem alguém que faz isso. Você pode também aprender no YouTube. Você sozinho pode contratar o Alura, comprar um curso, seguir essa trilha, começar a estudar. Pô, obviamente é muito mais fácil quando você tem mentores, quando você tem pessoas te instruindo. Mas isso não te impede, Fernando, Carlos, não tenho grana para entrar no nenhum tipo de comunidade, tentar sozinho. Cara, você pode tentar sozinho, mas pensa o seguinte, quando a gente investe em uma carreira, né, você investe ali um valor para aprender com quem já faz o que você gostaria de fazer, a sua curva de aprendizado é bem menor, entendeu? Você vai alcançar o seu objetivo muito mais rápido. Então, vale a pena investir para você se tornar um desenvolvedor. Porque, cara, é uma área surreal e os salários são extraordinários. Então, se você demora, às vezes, 2 anos para entrar, pensa, é 2 anos que você está deixando de faturar como desenvolvedor. Perguntas e respostas. Precisa ter faculdade? Não precisa. Absolutamente não precisa. Tem empresas que vai requerer faculdade? Sim, mas é a minoria. A grande maioria das empresas hoje contrata sem faculdade, porque não tem profissional nesse mercado. É um déficit gigantesco, lembra-se, 480 mil vagas só no Brasil. Precisa ter um supercomputador? Não. Dá para programar um computador velho também? Não. Você precisa ter um computador no mínimo que você consiga instalar as IDEs e tudo mais. Mas a própria empresa, quando te contrata, envia o computador para você. Você precisa ter um computador que você consiga estudar. Precisa ser um gênio? Não. Você não precisa ser gênio. Isso aqui você precisa de disciplina. Disciplina e treino. Se você criar um hábito diário, que é o que nós estamos te propondo aqui, você vai aprender, não tenha dúvidas. Programadores ganham bem? Sim. Nós ensinamos as pessoas aqui não apenas a programar, mas também a negociar salário, porque tem programador que ganha mal. Acredite, tem programador que ganha mal. Se você entrar num lugar ganhando mal e querer ficar o resto da sua vida lá, você vai ganhar mal. Às vezes, para você, um salário de 3 mil reais é muito bom. Na área de programação, se você já tem experiência, um salário de 3 mil reais é ruim, né? É uma coisa que você vai estar ganhando mal. Agora, tem gente que ganha 20, tem gente que ganha em dólar, tem gente que ganha 50 mil reais. Cara, tem programador em tudo que é nível, mas a grande maioria ganham bem. A grande maioria, não é a minoria. A grande maioria ganha muito bem. Qual área e quais as ferramentas escolher? Tanto faz, gente. Tanto faz. Isso aqui vai muito de perfil para perfil. Isso é você que precisa escolher. Você precisa escolher alguém que você confie e, cara, eu quero seguir nessa linguagem porque eu entendo que esse caminho vai me colocar para dentro. Você precisa entrar. É isso que você precisa. Entrar de qualquer forma, porque precisa de pessoas. Depois, você pode ramificar. O primeiro passo é entrar no mercado. E o mais importante, vai e começa logo. Para de procrastinar.
O problema da grande maioria das pessoas é que elas ficam com dúvida, sempre estão com dúvida do que vão fazer da vida, Cara, você precisa tomar decisões, né? A partir do momento que a gente chega na vida adulta, cada dia que você levanta, você já levanta tomando decisões, seja de ficar mais 15 minutos na cama, ou seja de acordar logo e fazer o que você precisa fazer para você ter uma vida de sucesso. Então, cara, comece a estudar o quanto antes e eu te espero no mercado, tenho certeza que você vai ser desenvolvedor. Tamo junto, um abraço.